correlacionar o mercado imobiliário com outros mercados, sim, com outros negócios. Sim. Por exemplo, você montou uma empresa de açaí, né? Ia franqueou inclusive, acabou franqueando, né? E é interessante porque tem negócios que prosperam em todas as áreas, então não existe área ruim, né, de se empreender. Mas existe áreas mais eficientes, negócios que tendem a dar mais certos. E no mercado imobiliário, esse é um deles. Total. O mercado imobiliário a gente trabalha com situações, com uma necessidade básica das pessoas, que é ela ter onde morar. Seja alugando, seja fazendo uma reforma de um imóvel para que uma pessoa adquira ou more, seja nós investindo em imóveis via leilão para comprar com um valor descontado e revender ou reformar e alugar. Existem diversas formas, mas o fundamento do mercado é proporcionar que as pessoas tenham onde morar. E a gente está falando de uma população que cada vez aumenta mais, então a demanda ela é crescente e constante. Então, logo isso já nos mostra que há uma oportunidade muito interessante nesse mercado. E aí, se a gente correlaciona com outros, por ele ser um mercado já perene, consolidado, com uma demanda crescente e também consistente, a probabilidade de dar problema ela é menor. Né? O açaí ele tem um desafio, que é a sazonalidade. Total. Não quer dizer que o mercado imobiliário não tenha. Tem momentos que tem maior liquidez, maior volatilidade, taxa de juros diminui, financiamento em abundância, muita gente querendo comprar seu próprio imóvel. Da mesma forma que tem o inverno dentro do mercado imobiliário, que é o momento onde que a taxa de juros aumenta, onde a redução de oportunidades de via financiamento é maior, tem menos recursos para fazer financiamento e as pessoas têm menor poder aquisitivo para fazer financiamento para adquirir o imóvel. Mas a vontade permanece, o objetivo permanece, diminui a liquidez, mas ela não paralisa. Então é um mercado que, correlacionando com outros, é onde tem muitas oportunidades e é onde há a maior probabilidade de uma pessoa comum que não tem um conhecimento prévio sobre empreender, sobre tratar de negócios, ter sucesso, mesmo que no começo seja um sucesso modesto, né? Mas ela vai ter já a base para poder iniciar, né? Concorda? Concordo plenamente. Inclusive essa diferenciação entre um e outro foi um dos pontos principais que, quando eu estava levantando se eu permanecia no ramo onde eu estava ou se eu migrava para outro ramo, isso foi um ponto direto, assim, porque, poxa, eu estava analisando o quanto que eu iria conseguir escalar a minha franquia. Sim. Até então, tendo problema de sazonalidade. Então, poxa, a minha franquia, o meu desejo era começar a escalar em Santa Catarina. Esse era um ponto. Moro em Santa Catarina, não tinha interesse de voltar para São Paulo, né? Que eu vim de São Paulo. Então, sou paulista, inclusive. Então, poxa, não quero voltar para lá. Não quero ir para nenhum outro lugar do Brasil. Gostei de Santa Catarina, vou me manter aqui. Como que eu faço para escalar o meu negócio no ramo de açaí em Santa Catarina? Né? Como é que eu vou fazer isso? Poxa, só com o açaí comecei a olhar as grandes redes, né? Os big players do mercado. E ao invés deles estarem abrindo unidades, eles estavam fechando unidades. Eita. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Então, fiz essa análise, pô, eles estavam fechando. Quem que estava conseguindo se manter? Quem tinha outros produtos na esteira. Produtos quentes, né? E produtos com receita própria, vamos dizer assim, receita interna, né? Não era algo que, por exemplo, um distribuidor de alimentos que qualquer outro comércio local consegue comprar dele, mesmo sendo de São Paulo, por exemplo. Então, eu me deparei com essa situação. Busquei receitas, desenvolver produto para isso. Estava demandando um esforço gigantesco para desenvolver um produto exclusivo. Porque se eu estou entrando para jogar, eu estou entrando para jogar e ganhar. Eu não gosto de chegar, entrar e ser o mediano. Entendeu? Que pô, a pessoa abre uma padaria, abre uma lanchonete e todo mundo vende o mesmo salgado, do mesmo fornecedor. É apenas mais um ponto de venda, né? Exato. Como se fosse uma farmácia. Né? Então eu não queria isso, eu queria ser uma marca. Assim como eu desenvolvi a própria receita nossa do açaí, exclusiva, eu queria fazer isso com um produto salgado também.
Foi onde eu estava buscando isso. Demandei um esforço gigantesco, fizemos testes e tudo mais. Não encontrei o produto ideal. Não cheguei na receita. Falei, cara, não deu. Tá me demandando um esforço gigante. E, além disso, o fato também de escalar. Então, eu estava buscando empresas para poder fazer a devida formatação, para poder fazer expansão aqui, a começar aqui do estado. Então, eu comecei a me deparar com alguns pontos que eu teria que ter um CD maior, sabe? Então, algumas coisas que já estava onerando e saindo um pouco fora do meu investimento. Por quê? Porque eu já tinha outros financiamentos a serem pagos ainda, que estavam correndo até então. Porque quando eu abri 5 unidades na região lá, foram 5 unidades onde eu não tinha dinheiro. Bem na loucura assim mesmo, né? Mas todas estavam indo, estavam se pagando. E eu falei, poxa, agora eu não tenho nem mais de onde tirar para poder crescer e conseguir alavancar o negócio. Então, esse foi o fator. Falei, será que realmente vale a pena eu ainda buscar uma outra via? Buscar um outro local? Aí foi onde eu até fiz uma consultoria com um rapaz, né, do ramo de franchising. Eu falei, Matheus, o teu negócio é muito bom, a marca é muito boa, tem tudo para dar certo, só que você está no lugar errado. Você está em São Paulo? Cara, você quer abrir? Sim. Quer abrir? Então tá. Então ou você vem para São Paulo, ou você vem para Minas Gerais. Aqui a gente abre o teu negócio. Aí eu falei, cara, não quero. Aí eu parei para pensar depois, na hora assim dá até aquele frio na barriga, né? Mas depois assim que passa a emoção, a gente começa a pensar com a razão assim e fala, não, cara, não faz sentido, não quero ir embora daqui. Sim. Então eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de área, vou ter que fazer outra coisa para continuar aqui. Pois é, esse é um grande desafio de grande parte dos negócios, que para que você possa escalar ou ganhar relevância no mercado, você não consegue simplesmente expandir somente na mesma cidade. Você tem que ganhar relevância dentro de um estado. Se você quiser crescer, já faturar alguns milhões, você já tem que ir para outros estados, tem que ganhar mais regiões, né? Sim. E a incorporação imobiliária em específico, né? Não necessariamente a construção civil como um todo, mas a incorporação imobiliária, construir imóveis para vender, ela permite que uma pessoa possa empreender num pequeno raio de atuação, de poucos quilômetros, e ter vários empreendimentos, porque há uma demanda muito grande mesmo num raio pequeno de atuação, seja dentro da sua cidade ou dentro do próprio bairro. Nós temos o caso, por exemplo, de uma grande incorporadora aqui de Balneário Camboriú, que é a FG Empreendimentos, que ela só realiza empreendimentos na primeira e na segunda quadra do mar de Balneário Camboriú e a terceira maior construtora de capital fechado do país. Ou seja, uma empresa gigantesca que executa empreendimentos de um valor gigante também, num pequeno raio, num pontinho do mapa. Isso demonstra, e não é só ela, não é um ponto fora da curva, mas a maior parte das empresas, das incorporadoras, não só no Brasil, mas no mundo, elas não atendem o país todo. Elas não trabalham no país todo. Elas trabalham numa região muito focada. Mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado extremamente forte, o real estate lá é muito forte, as incorporadoras, elas trabalham muito regionalmente. Poucas cidades, muito nichado também. E são gigantes. Por quê? Porque muda muito de um lugar para outro. O açaí que você vende aqui em Santa Catarina provavelmente vai ser o mesmo açaí que você vai vender lá em Minas Gerais. Beleza. Mas na construção civil, na incorporação imobiliária, empreendimentos imobiliários já não é assim. A cultura de compra de uma cidade para outra. Pegando o exemplo aqui da nossa região, por exemplo, a cultura de compra de Balneário Camboriú é totalmente diferente da cultura e do perfil de pessoas que vão comprar Itajaí. Então, para uma incorporadora ter sucesso, ela primeiro que ela não pode ter uma ambição, ao menos nos primeiros anos, de expandir em muitas cidades, em culturas de compra diferente, que provavelmente ela vai ter dificuldades. Não quer dizer que isso não dê certo. Mas esse é um grande benefício também. Significa que você não precisa expandir para outras cidades, não precisa mudar de endereço para que você possa crescer. Você pode só fazer bem feito e escalar num pequeno raio de atuação, né? Sim. Isso envolve diretamente a questão financeira, né? A gente está falando de um produto que até então eu preciso de muito volume, porque o meu ticket médio é 17, 20 reais, para um produto que às vezes demanda o meu esforço durante um ano e que o ticket supera 1 milhão. Entendeu? Então, isso entra no negócio. Então, eu consigo ficar aqui, se eu fizer 2, 3, 4, quiçá 6 unidades no ano, eu consigo ter uma escala
regionalmente, sem precisar... porque tem demanda, justamente pelo fato da demanda de moradia. Sim. Então, tem demanda para 5 unidades numa casa, por exemplo, mas não tem demandas de 5 lojas numa cidade de 200 mil habitantes. Sim. Tá entendendo? Então, Total. essa diferença de demanda que leva muito para o mercado do imobiliário.